Lucas, no capítulo 23, no versículo 33, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Havia 3 cruzes no Monte Calvário. Sobre uma estava um homem morrendo em pecado. Ele não reconheceu Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. No outro lado, na cruz direita, estava morrendo um homem para o pecado. Ele reconheceu Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. E na cruz do meio estava morrendo um homem pelos pecados. Não só pelos pecados daqueles 2 ladrões, mas pelo pecado da humanidade inteira. Aleluia! Sendo justo e santo e filho de Deus, Jesus podia morrer pelos pecados de toda a humanidade. Aleluia! A cruz do meio fez toda a diferença. Tudo que está na Bíblia tem um significado. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Por que os soldados não colocaram um ladrão na cruz do meio? Por que Jesus não estava na cruz da esquerda ou na cruz da direita? Jesus estava na cruz do meio. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Segundo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um Deus e um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Aleluia. Os 2 tiveram a mesma oportunidade. Tanto o ladrão da esquerda como o ladrão da direita. Tiveram a mesma oportunidade. O ladrão da esquerda desprezou Jesus. Começou a blasfemar de Jesus. Olha o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação que ele? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que o nosso feito merecia. Mas este aí, esse que está na cruz do meio, nenhum mal fez. E disse a Jesus, olha o que o ladrão, o ex-ladrão da direita disse. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse Jesus: Em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha só, Jesus falou para aquele ladrão que se arrependeu ali nos últimos momentos da sua vida: hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso significa que não existe purgatório. Se existisse purgatório, Jesus ia falar para aquele ladrão arrependido: olha, você fez mal para muita gente, você roubou a sua vida toda, você até matou, rapaz. Você não vai poder ir hoje comigo para o paraíso. Mas eu vou te dizer uma coisa: você vai para o purgatório, você vai ficar ali sofrendo alguns anos no purgatório, depois você vai para o paraíso. Jesus falou: hoje estará comigo no paraíso, porque não existe purgatório. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 2, 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Essa palavra debalde quer dizer inutilmente. Se você quer ser justificado pelas suas boas obras, pela lei, você está dizendo o seguinte: a morte de Jesus na cruz do Calvário foi inútil. Se você pensa que isso vai para o purgatório, quando você morre, você está dizendo: a morte de Jesus Cristo é inútil. O sacrifício de Jesus foi inútil. O purgatório aniquila o sacrifício de Jesus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separado está de Cristo, vós que justifica pela lei, da graça tende caído. Nós somos salvos
exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, o qual Deus preparou para que andássemos nela. Você é salvo não porque você pratica boas obras, você é salvo pela fé, pela graça de Jesus Cristo. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E essa graça tem nome, se chama Jesus Cristo. Aleluia! Você é salvo pela graça. É por isso que você tem que receber Jesus. Você tem que fazer igual aquele ladrão, que nos últimos momentos da sua vida, ele reconheceu Jesus como rei. E olha que Jesus estava todo ensanguentado. Jesus não estava com a coroa de ouro na cabeça. Jesus estava todo ensanguentado, desfigurado. Aleluia. E ele reconheceu Jesus como rei. Ele falou, quando eu entrar no seu reino, lembra-te de mim. Jesus falou, hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Jesus estava com a coroa de espinho. Olha o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Olha o que Deus diz. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, Jeová, não desejo, antes que se converta do seu mau caminho e viva. Ímpio quer dizer injusto e perverso. Deus não tem prazer na morte do injusto e do perverso. Deus quer salvar o mais perverso pecador. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Só existiu um que pisou nessa terra de carne e osso, com um corpo igual ao meu, que nunca cometeu um pecado. O nome dele se chama Jesus Cristo e só ele pode tirar o meu, o teu e o pecado de toda a humanidade. Jesus nunca pecou e só ele pode tirar os seus pecados. Onde está isso, meu irmão Eduardo? Que Jesus nunca pecou? Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 46. Olha o que diz. Olha o que Jesus falou diante de uma multidão. Quem dentre vós me acusa de pecado? Ninguém pôde acusar Jesus de pecado, porque Jesus não tem pecado. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo... Eu quero ler. Está na minha mente, mas eu quero ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha o que o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus 3 anos e meio nessa terra. Onde Jesus estava, ele estava junto. Olha o que ele disse de Jesus. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Jesus nunca cometeu um pecado, nem na sua boca achou engano. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer na nossa fraqueza. Um, porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado de tudo quanto é forma. Satanás tentou Jesus de tudo quanto é jeito. Mas Jesus nunca pecou, sem pecado. E só ele pode tirar o seu pecado. Então, se eu fosse você, fazia igual aquele ladrão. Reconheça que você não pode se salvar a si mesmo. Reconheça que você é um pecador. Que a sua justiça é como o trapo da imundícia, que está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 6, que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Além de você ser justo, você ser uma pessoa honesta, você nunca faz mal para ninguém, a sua justiça diante de Deus é como o trapo da imundícia. Então você precisa receber a justiça de Jesus Cristo. Quando Deus olha para a terra, ele vê você banhado com o sangue de Jesus Cristo, do seu Filho. Aleluia. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.